Agora veio. E aí, Aline, tudo bem? Oi, Tássio, tudo bom? Massa, pensei que ali era o cenário que você ia para ali, para aquela cadeirinha ali da porta. Ia ficar bonito, né? Tomei um susto de, meu Deus, o que é que tá por trás dessa câmera aí? Aí anda chegando, uma turma bacana Chamar... já chegando aí com a gente para nossa conversa de hoje aqui, para o nosso Cuscuz com Debate. São Eu vou formatos testar aqui o bem, fone para ver se fica melhor com o fone. tá? Você tá me ouvindo bem? Tô. Pronto. Se de repente vocês acharem que o som não tá legal, vocês avisam, tá? Eu prefiro começar sem o fone, assim, às vezes dá certo, quando não dá, eu já deixo ele aqui do lado. Eu Eu vou consigo testar. me mexer mais. Aí ontem o debate foi sobre cultura, né? Só que um formato diferente. A gente tem realizado algumas discussões programáticas via Jitsi ou Google Meet, que foi o que nós fizemos ontem, sobre cultura. Já tivemos outras tantas pautas. E esse aqui, o Cuscuz com Debate, esse formato mesmo mais informal, para a gente tratar de alguns outros tantos conteúdos. Semana que vem, no domingo, a gente vai estar com a Andréa Turbanteira conversando sobre economia criativa e cultura. Vai ser também um papo bem bacana com ela. E hoje, com você, Aline Martinez, a gente conversando sobre liberdade e diversidade religiosa. Aline, ainda antes da gente ir direto para o tema, é sempre importante a gente conhecer, né, quem é o nosso debatedor, a nossa debatedora. Várias pessoas que estão aqui já conhecem você, mas outros tantos não, né? Tô vendo que entrou aqui Matheus Lima, Érica Renata, Poliana Rezende, Pedro, Tem aí uma pastora Richardson. também, pastora Tayana. Tayana Assis é pastora. Cristiano é o companheiro dela também. São daqui da Metodista, são amigos de caminhada e de luta. Ah, bacana, Estão essa aqui na presença aí é nossa live. importante para a gente conversar. Inclusive, quem estiver aqui no papo, se a gente não conseguir acompanhar, viu, vocês podem repetir aí alguma pergunta ou alguma afirmativa. Vez por outra, quando eu olhar de lado aqui, é porque eu estou anotando no computador as perguntas e as presenças. Eu sou Tasso Teixeira, sou assistente social, sou militante socialista, sou do Partido Socialismo e Liberdade. E esse aqui é um espaço para a gente conversar diversos temas. E aí eu já passo para você, Aline, se apresentar. Aí eu estou aqui com a arte aberta, com os seus créditos que a gente divulgou, mas eu acho melhor você mesmo dizer quem é, de onde veio, quem é a Aline Martinelli. Então, né? Gente, eu sou a Aline Martinelli, eu sou paraibaiana. Já me autodeclaro paraibaiana porque sou de Tanquinho, lá na Bahia, porque o Nordeste vai ficar independente e Tanquinho vai ser a capital do Tássio. Já tá certo isso. E aí eu venho de lá de Tanquinho, uma cidade bem pequena, e sou crente, sou evangélica, sou pentecostal. Nasci na Assembleia de Deus, lá em Tanquinho. Mas sempre caminhei também junto com os movimentos sociais, com o movimento do teatro, com o partido também. A gente sempre construiu muito nesse campo e acho que isso que vai me desenhando aos pouquinhos. Sou também teóloga formada aqui pelo Seminário Betel, aqui na Paraíba. Assistente social, recém-formada e desempregada. Minha gente, se tiver alguém escutando aí, a gente tem que dar logo os créditos todos. Estou começando agora no mestrado em serviço social aqui pela universidade. Também atuo em alguns movimentos no campo evangélico, como a Rede Miqueias Brasil, que eu faço parte, a Rede de Mulheres Negras Cristãs, e também aqui no movimento, nos movimentos negros. Eu tenho me autodeclarado como uma preta em movimentos, porque são muitos e diversos, e são muitas pautas comuns, mas com diversas modalidades de organização. Então, a gente tem aqui na Paraíba também o Movimento Negro Evangélico, que nasceu aqui na sala daqui de casa e que também se organiza para conciliar a nossa fé e a nossa negritude. E aí tem sido também um movimento bem importante. Sou aprendiz de doula, já estou terminando, e sigo a página do Educadoula. E por meio desse projeto também atuei aqui na Cândida Vargas como doula voluntária. Sou também professora de seminários de teologia
aqui em João Pessoa, na Paraíba. Minha base missionária é o Centro Missionário Ágape, lá de Salvador, e também ensino lá. E é isso, minha gente, de caminhadas e atuações aqui. Agora a gente está com o menino buchudo. Hoje de manhã, fazendo algumas ações de caráter que eu acho que é importante, mas acho que isso não esvazia a gente da perspectiva política e da perspectiva da defesa do direito e do somar no grito, né, por justiça social e, sobretudo, nesse momento tão complicado que a gente vive. E é isso. E eu sou crente, sabe? Sou isso aqui. E filha de manhinha, tô com muita saudade dela, Eita, também com muita saudade de minha mãe, de minha filha, lá do da nosso povo Bahia. todo. E é isso. Esse é um pedacinho de mim. Eu sempre me digo como essa coxa de retalhos, que só fica bonito quando junta os pedaços tudo diferente, e aí a gente faz um quadro legal. E assim a gente vai caminhando. Joia, bacana, Aline. Chegou aqui mais gente. Cali, JP, Bianca, Guilherme, Sam, Valéria, Lucinha, a Isla, Áurea, Keila, turma se chegando. E que espaços outros de militância na discussão da religiosidade você faz parte? À frente de diversidade religiosa lá da UFPB, né? Antônio Sorage deve estar por aqui. E ele já está pedindo até para anunciar o evento, né? Aproveitar logo o começo da live, que dia 24 a gente Olha, vai ter muito surpresa. importante com Henrique Vieira. E é dia 24. Sigam a nossa página e vocês vão saber. Então, assim, a gente constrói também lá na Frente de Diversidade Religiosa, aqui da Paraíba, né, que nasce na UFPB, e a gente tem assiduamente mais de 20 representantes de líderes religiosos, e a partir desse espaço a gente tem construído e defendido a laicidade da nossa universidade. A gente sabe que é um espaço importante de construção de saber, mas também de forjar pessoas, né? De construir pessoas que sejam capazes de construir esse bem viver. E esse campo de alunos, né, que essa quantidade de alunos e estudantes, né, que compõem a universidade, ela, em sua grande maioria, tem religião. E isso não pode ser negado, nem pode ser desrespeitado. E falar dessa frente que nasce ali, né, é bem interessante, sobretudo porque a gente tem visto também um discurso de muitos religiosos, sobretudo do meu campo de fé, né, como essa resistência à universidade, como se fosse um lugar contrário à nossa fé. E aí eu falo desse lugar de estudante, né, que a gente pôde fundar essa frente, sobretudo para dizer que a gente tem fé e que a gente pode ter fé e que a nossa fé pode ser expressada naquele lugar também e que, particularmente, eu nunca sofri nenhuma afronta à minha fé, nenhum desrespeito às minhas crenças, mas outras pessoas sofreram, entende? E aí a gente precisa construir e manter, né, e defender que aquele espaço permaneça laico, permaneça capaz de abarcar todas as pessoas que têm fé e também aquelas que escolhem não ter fé, que isso também está dentro da nossa discussão. E aí tem sido um espaço bem importante de construção, que nesse momento a gente não está conseguindo se reunir por conta da pandemia. Ah, bacana. A Raquel Limeira está aqui com a gente. Ela disse, Aline, minha amiga doula, né? Raquel. Ela é sua amiga doula e minha amiga do serviço social. Aqui que tá faltando é currículo e militância. Gente, não é isso. Tem hora que eu fico cansada, minha gente. Tá aqui o Instagram da Diversidade Religiosa da Paraíba, né? Diversidade underline religiosa underline PB, dizendo que a frente saúda a todos e todas aqui nesse debate de hoje. O Instagram da Diversidade Religiosa da Paraíba, ele é bem recente. Vão lá, vão dar uma passada no Instagram, seguir, né? Acompanhar as discussões aí dessa diversidade, que é o que deixa esse mundão que a gente vive ainda mais maravilhoso, acredito eu, que é exatamente essa diversidade, desde que a gente tenha, obviamente, é parte da nossa conversa aqui, o respeito, né? Tá chegando Antônio Sorage, ó, chegou aí, devia estar lá na diversidade, agora tá aqui com o perfil dele, a companheira Marta de Patos, Zefinha,
Tem uns companheiros e companheiras aqui que têm acompanhado nosso Cuscuz com Debate com uma certa regularidade e isso nos alegra, né? O perfil da TV Master estava com a gente aqui, não sei se está acompanhando ainda, então isso é bem interessante. Carla Douglas, seus colegas Douglas também bem presente, a Carla dizendo aqui, é preta linda. Tem representação lá da Bahia, Lu, companheira de ministério, missionária como eu, pelo Centro Missionário Ágape, já colocou aqui uns coraçõezinhos que eu vi. Beijo, Luluzinha. Quarta-feira a gente vai estar na live também. Bacana. Ô, Aline, e além desses espaços tão diversos, né, que você já colocou aí na atividade de profissional, de doula, no serviço social, na academia, agora com o seu mestrado, fala aí da frente, do movimento negro evangélico, como você já teve em algum outro tipo de movimento, se não, como é essa relação com os outros movimentos que não pautam necessariamente a questão da fé, da religiosidade? Então, o que me leva aos movimentos é justamente a fé, sabe, Tássio? Eu acho que eu sou uma pessoa muito suspeita, gente. E assim, como boa pentecostal, a gente não consegue falar daquilo que a gente acredita, daquele que a gente acredita, sem se emocionar. E aí, esse atravessamento na minha vida com Jesus, esse encontro, me colocou nessas direções, entende? De somar nos gritos por justiça, somar nos gritos pela construção do bem viver. Então, às vezes me dá um bug na cabeça, mas eu fico pensando, eu digo, não, é importante. Aqui teve um tempo que eu atuei na Cracolândia, também nessa coisa de missão, né? Nesse cuidado imediato, que tem uma perspectiva assistencial, mas eu amenizava a minha situação quando eu ia para os movimentos sociais, eu disse. E aí a contradição da gente ser assistente social. Ao passo que a gente faz assistência, a gente também luta pela consolidação dos direitos, e tudo mais. Então, às vezes, dava uma bugada assim na cabeça, eu digo, não, mas está tudo certo, está tudo bem, está tudo no seu devido lugar. Por Até quê? mesmo, até Não mesmo dá que a para fome não conceber. espera, né? É, eu gosto de uma frase que talvez eu não me lembre o cara agora, Desmond Tutu. E ele diz que o racismo é a negação do evangelho. Então, se eu me engajo na luta antirracista, isso é por causa da boa notícia de Deus, que é o evangelho. Porque a gente não pode admitir algo que seja tão terrível, algo que insira em tanta mortandade, né, de forma tão proposital como é o racismo. Então, o evangelho me coloca nessa luta antirracista. O evangelho me aproxima agora dessa coisa do parto, né? Eu lutei muito nessa ponta, fazendo pesquisa no presídio e outras atuações. Aí, do ano passado para cá, eu vim para o lugar do parto. Aí, eu chego no lugar do parto, tá lá, doulas em luta. Aí, lá vamos lutar, né? E aí, chegar nesse lugar, chegar onde a vida chega, né? Nesse corpo de mulher, guardião de vida, aquelas mulheres que escolhem parir e as que não escolhem também continuam com a mesma potencialidade. E é um lugar também de proteção, é um lugar de sacralidade da vida. Então, todos esses movimentos que parecem tão dissonantes, tudo isso se organiza dentro do meu campo de fé. E é exatamente essa fé em Jesus que me coloca nessa direção, na direção dos marginalizados, na direção das pessoas em seus sofrimentos e, sobretudo, na direção da luta, né? Da luta por um mundo mais justo, na luta por um mundo mais igual, na luta onde seja possível bem viver, na luta onde a natureza possa, né, coexistir tranquilamente com a gente, sem que seja também afrontada, como tem sido nesses anos todos e ultimamente muito mais. Então, para mim, não é diverso por isso, né? É por isso que eu tenho pensado muito agora, no alto dos meus 34 anos, já estou me sentindo velha, gente. Acho chique ficar velha, viu, Tassi? E aí já estou dizendo assim, no alto dos meus 34 anos, tipo, já tenho amizades que tem 10 anos que eu conheço. E aí eu tenho me pensado muito assim, tipo, minha vida é uma coxa de retalhos. E são esses retalhos das lutas e da caminhada, mas tem um fio que costura tudo isso, e é justamente a boa notícia de Jesus, me fazendo olhar para o outro e me reconhecer nele. E assim eu me aproximo muito mais daquilo que a gente fala também no movimento negro do Ubuntu, né? Eu sou porque nós somos. Quando Jesus elimina essa diferença, ama teu próximo como a ti mesmo, elimina o outro, porque eu e o outro a gente precisa coexistir. E a minha existência depende de maneira igual, né? Eu preciso existir e o outro também.
E assim a gente vai, né? Nessa coisa do eu sou porque nós somos. Então, tudo isso se harmoniza, né? Nesse fio aí que vai costurando essas caminhadas todas. Bacana. Chegou aí a Sandra Caiafo, Neta, Mabel. Bem interessante aqui a nossa conversa. E nesse espaço da diversidade religiosa, né? O Diversidade Religiosa da Paraíba estava aí lembrando do debate que você já fez a propaganda aqui com o pastor Henrique Vieira e com a Manu da Cuíca, né? Que é a autora dos dois últimos samba enredo da Mangueira, inclusive aquele campeão que falava dessa diversidade, né? Que trazia os índios, os pobres, a Marielle com a negritude, essa diversidade que você falava antes, que além da religiosa é do que nós somos, né? No nosso dia a dia, na nossa atividade, na nossa militância. Mas nesse espaço da diversidade religiosa, eu lembro que eu fui para um debate uma vez onde se questionava a questão das religiões versus Estado laico. E naquele momento ali, se eu não me engano, era na Paraíba, eram quase 70 autodeterminações religiosas que nós temos em nosso Estado, né? E para respeitar essa diversidade, você não pode ter um Estado que não seja esse Estado laico. Mas lá na frente, quem tá presente, assim, quais são essas religiões, como funciona essa diversidade em movimento, em organização? Desculpa, Tássio, eu te ouvi, mas eu não te entendi. Nós temos lá na frente uma diversidade tremenda, né? Aí, quem Sim. é essa diversidade lá na frente de religiões aqui da Paraíba, em termos de quais religiões, quais religiosidades, quais crenças existem lá, participam das reuniões e como vocês se organizam? Tá. Então, a gente tem a parceria, muito presente do Departamento de Ciências da Religião, que tem a coordenação do professor Carlos André. Mas a gente tem cerca de 20 representações diferentes de religiões. A gente tem diversas expressões, pelo menos duas expressões de religião de matriz afro. Tem pessoas que são da Jurema, tem pessoas que são do Candomblé, temos pessoas cristãs, católicas, e entre os católicos tem diversos segmentos, tem cristãs evangélicas e tem também outros segmentos. Tem o pessoal que é do Islã, tem o pessoal que é espírita, tem as pessoas da. é, Esqueci o nome, desculpa. Mas a gente tem religiões orientais, que tem representação aqui, tem segmento espírita, tem dos segmentos cristãos diversos, e tem também de religião de matriz afro. E lá, a nossa principal pauta é exatamente a laicidade do Estado. Sobretudo nesse momento, onde a gente percebe que, na verdade, a gente nunca teve isso consolidado, né? Essa laicidade de fato e de verdade. A gente tem ela em tese, mas ainda nesse processo de construção. Então, a nossa defesa e a nossa pauta principal é exatamente essa: o bem viver e a defesa da laicidade do Estado, né? Que é justamente isso. E é preciso que a gente entenda que a laicidade é defender a possibilidade e as condições objetivas de todas as pessoas poderem existir e expressarem a sua fé. Importantíssimo aí, bacana. É só chegar lá nas reuniões, quem quiser participar, quem quiser chegar junto. Quem quiser chegar junto é só participar das reuniões. Nesse momento, a gente está com um grupo de WhatsApp e a gente está com o nosso Instagram, que já foi colocado aqui. Joia. Então, eu quero. E por meio Pode dizer. desses contatos, dá para saber quais são os encontros e as pautas e tal. Joia. Então, quem quiser chegar junto nesse debate, vamos ampliar esse movimento. Eu queria aproveitar para pedir para quem chegou aí agora, Elisângela, Robson, Bárbara, Thaisa, Isaías, Erivaldo, para vocês, se puder, clicar aí nesse aviãozinho que tem na parte de baixo aí do seu Instagram e encaminhar essa conversa para outras pessoas, né? Vai que o pessoal está procurando uma live, procurando um bom debate e fica aqui com a Aline conversando um pouco sobre essa diversidade religiosa. É verdade, você dizendo aí de longe de ser laico, né?
Laico é algo que a gente busca e que é uma construção e que é uma disputa, mas quando a gente chega, por exemplo, em um espaço como a Câmara Municipal de João Pessoa, onde o próprio regimento trata da obrigatoriedade de, antes de começar alguma atividade, fazer a leitura da Bíblia, né? Que é um dos livros sagrados de tantas outras religiões, de tantos outros entendimentos. E mesmo nessa Bíblia, eu já ouvi algumas pessoas dizendo de qual Bíblia você está falando, né? Então, como a gente fazer um debate dentro de um legislativo, deveria ter o princípio da laicidade como espaço central, e isso não acontece. Acho que esse é um exemplo muito emblemático do que representa esse Estado controlado, na verdade, por algumas religiões nesse processo, como na própria fala do atual desgoverno do nosso país, né? Quando fala na recomposição do Supremo, ele fala de um como é um horrível evangélico, não, Terrivelmente. terrivelmente evangélico, né? Como ele usa na expressão. Quando ele diz isso, Aline, como você se sente enquanto evangélica? Como você recebe uma afirmação como essa? É muito complicado. É bem interessante, Tássio, a gente perceber assim o movimento da história, né? E ver como é que a gente chega nesse cenário. Em outro tempo, eu sei que tem outras religiões aqui que são perseguidas ainda, né? Que têm os seus templos ainda afrontados. Eu sei que ainda existe. Em outro tempo, esse lugar já foi nosso, como evangélicos aqui no Brasil. Missionários no sertão já tiveram suas casas apedrejadas, né? Missionárias evangélicas, igrejas evangélicas já foram apedrejadas, situações assim. Mas hoje o movimento se inverte, né? E aí a gente tem hoje um número expressivo de pessoas e uma expressão significativa nos espaços de poder. E isso é muito complicado de usar, de pensar. Por quê? Porque é preciso que se faça, e aí é preciso entender, antes de tudo, que essa pauta da laicidade vem com a reforma protestante, né? Que sai de um Estado totalitário, né? De um Estado católico, um Estado cristão católico, é importante colocar isso, e eu me assumo cristã e pego as rebarbas da história para mim, e eu acho que é um processo responsabilização. A gente sai da reforma com essa pauta da laicidade, né? Porque não era interessante. E aí, óbvio que esse processo todo é passível de crítica, né? E de reflexões, mas é importante também entender que essa coisa da laicidade nasce ali, pelo menos para o lado de cá da gente. No entanto, dentro desse processo, né, nesses processos de avanço do colonialismo, e junto com ele o cristianismo, né, em suas diversas expressões e majoritariamente católico, se estabelece aqui no Brasil. Mas, inicialmente, a gente tem essa dominação dos cristãos católicos. E isso foi muito difícil para essa religião protestante se consolidar. Tiveram muitas resistências por conta dessa força cultural e tudo mais. No entanto, embora a gente estivesse sempre pautando, né, e em sua grande maioria, os países que são signatários dos direitos humanos universais são países majoritariamente cristãos, né, e que não têm uma religião oficial, em sua grande maioria, e eles quem vão puxar essa coisa dos direitos humanos universais, que vai versar no artigo 18 sobre o direito da liberdade de pensamento. No entanto, apesar da gente saber disso, a gente percebe que existe uma conveniência, porque a religião também é um espaço de poder. E também é um espaço de disputa de poder para conveniências econômicas que nem sempre são justas e que, em sua grande maioria, são muito injustas, né? A gente tem essa questão, né? São pastores republicanos dos Estados Unidos que vai sacralizar esse modo de produção capitalista, por exemplo. Então, interessa, né? Interessa que se tenha uma religião que respalde essas atrocidades, esse estado de injustiças e esse estado de coisas. Interessa. E aí eu fico pensando, e aí, gente, eu sou religiosa, minha gente, então eu vou falar do meu lugar. E aí é o seguinte, eu sempre faço uma consideração inicial, muitas vezes, e é justamente essa coisa de dizer que cristianismo
e eu vou botar no plural, né? Cristianismos, não é evangelho, certo? Porque o cristianismo, ele veste-se de concreto, saca? Ele veste-se de concreto. Por isso que a gente tem os grandes marcos, grandes templos. Ele se veste de concreto, ele tem uma proposta, né? Mas o evangelho vestiu-se de carne, né? João vai dizer que no princípio ele era o verbo e o verbo se fez carne e habitou entre nós. O cristianismo, ele tem um projeto de poder, e isso é um fato. Mesmo quando rompe ali na reforma, rompe com um aspecto, mas segue um outro aspecto de cristianismo também com as suas ambições de poder. E o cristianismo, ele tem um projeto de poder, mas o evangelho tem um projeto de serviço, né? Ele tem uma proposta de serviço. Jesus vai dizer para os seus discípulos: quem vocês dizem que eu sou? Seu mestre, o que é que eu estou fazendo com vocês? Está servindo a gente. Pronto, então é esse o jeito que eu quero que vocês vivam. Quero que vocês sirvam. E tem uma outra diferença também bastante significativa, é que o cristianismo, ele mata. E a gente tem na conta do cristianismo as cruzadas, que é um marco. O cristianismo mata, cara. Né? Matou. Isso é um fato na história. Mas o evangelho, ele pede que a gente dê a vida. O evangelho, ele morre, né? E a gente tem a cruz de Jesus como esse lugar bastante emblemático de um estado religioso, de um estado terrivelmente religioso e de um homem injustamente na cruz. Então, eu acho que essa coisa do terrivelmente... primeiro que terrivelmente não cabe depois de terrivelmente, não cabe depois evangélico, né? De fato e de verdade, pensando Jesus Cristo como nosso Deus, como esse que nos inspira na caminhada aqui na Terra, né? Que essa caminhada na Terra é ditada por essa vida de lá do céu. Seja feita a tua vontade aqui na Terra como ela é feita no céu. Então, não cabe essas duas coisas, terrivelmente e evangélico, sabe? Porque para ser de fato evangélico de verdade, é preciso que haja essa disposição para ser de carne, para não ter ambições de poder, para servir e para morrer. Mas não tem que haver uma disposição para matar, para extinguir o outro, ou para eliminar, ou para usar disso, né? Que Jesus deixa bem claro, né? O fermento de Herodes. Esse é o fermento de Herodes, né? Essa é a forma como Herodes encontra para fermentar e se consolidar no poder. Esse é o fermento de Herodes, sabe? Então, isso não cabe na mesma frase, não é uma coisa que me contempla, né? E aí eu acho que é bem interessante a gente falar com uma certa... eu sempre falo, mesmo das pessoas que eu não concordo, eu não concordo com as ideias, com as posturas, mas sobre gente, o meu pressuposto é que toda pessoa deve ser respeitada. Agora, eu acho que ideias a gente precisa debater, por isso que a gente está aqui nesse Cuscuz com Debate. Então, para mim, é uma coisa que não cabe. Eu acho que são interesses muito complicados, são interesses muito mesquinhos, são interesses muito medíocres, na verdade. E, infelizmente, a gente percebe que muitos segmentos fundamentalistas das religiões estão sendo cooptados para isso que é terrível. Essa é bem contraditório, né? A religião e o amor e essa fé só serve quando está a serviço de algo individual ou de um domínio. É bem diferente do que a gente vê em quem prega e acredita realmente com o coração, com o respeito a essa diversidade que você apresenta para a gente. E aí agradecer a presença, né, de Andréa, de Cabedelo, companheira nossa, Franci, Camila, Meliponário de Cabedelo, Henrique, Tiago. Agradecer a Bianca, né, que alertou aí para a gente deixar fixado qual é a pauta de hoje, porque ajuda para quando cada um que está aí encaminhar para outras pessoas, das pessoas entrarem, saber qual é a pauta e ficar mais atento aqui. Isso é interessante. E aproveitar que vem a entrada de Is. Eu quero citar também a chegada de Franci Silva. Ela é baiana, como eu, e é professora da UFPB e está fazendo um trabalho lindo na sua caminhada. Chegou recentemente aqui em João Pessoa. Beijo, Franci. Eu tive a alegria de estar presente e na organização, naquela atividade com Tia Sol e com Mônica Benício.
e ela recitou lindamente com uma energia e com uma garra dessa diversidade, dessa raça, dessa luta na negritude muito presente, muito ativa. Foi emocionante. Todos nós ficamos muito felizes assim com aquela poesia que a gente ganhou de presente naquela atividade. Obrigado, Francis. Aí a Áurea coloca aqui que as reflexões que geralmente não são expandidas, né? Infelizmente. E a gente vê no que alguns denominam de mercadores da fé, se aproveitando muitas vezes da desinformação também, ao invés de usar a sua fé para formar. Aí antes de voltar aqui para você, eu queria fazer uma propaganda de amanhã. Amanhã o Vitor, que ele passou por aqui, eu não sei se ele está com a gente ainda, ele tem um portal e um Instagram também, que é o Comuna Brasil. E amanhã, às 8 horas, eu vou estar com ele. A gente vai estar conversando sobre a conjuntura, sobre o momento que a gente tem vivido aqui na nossa cidade, no nosso estado, no mundo inteiro, na verdade, já que a gente está tratando de uma pandemia. E falando em pandemia, como tá para vocês que vivem a religiosidade no cotidiano, né? Essa falta de estar diretamente com o teu povo, né? De estar num templo, de estar no além do que a gente tem feito nos espaços virtuais, né? De estar no olho, de como bons nordestinos que somos, nos nossos momentos de religiosidade, também do abraço, também do aperto de mão, também do cheiro. Como é que está nesse espaço o sentimento de vocês? O que é que vocês sentem? O que espera? Como está construindo para superar essas dificuldades? Então, né? Um bocado de gente aí virou youtuber de um dia para o outro. Foi rápido esse processo. Tem sido, assim, muito difícil, sabe? Mas louvamos a Deus, porque tem uma coisa chamada internet. E as pessoas que têm acesso, gente, é importante a gente falar sobre internet, mas é preciso a gente falar que nesse momento a gente teve que lidar com essa questão do analfabetismo virtual, né? Não sei se é esse nome que dá, mas muitas pessoas que não têm acesso, e por muito tempo isso foi uma pauta de educação mesmo, né? Dessa integração virtual, dessa integração das pessoas a essas novas tecnologias. E isso foi um desafio, sobretudo com as pessoas mais idosas. Ficou mais difícil a gente chegar. Então, assim, a gente tem se reinventado através de lives e esse atendimento virtual. Exceto em casos mais extremos, tipo quando tem que levar alguma ajuda, algum socorro, eu me desloco, né? E vou em casa. Mas afora isso, ainda não. E eu fiquei muito feliz com a decisão do meu pastor da gente, apesar da flexibilização, a gente não dar continuidade nesse momento, sobretudo porque a flexibilização dessas regulações não partem de um critério de saúde, né? Mas um outro critério, né, de economia. E aí a gente sabe o quanto que a pandemia ela é reveladora dos nossos problemas estruturais, de pobreza, de extrema pobreza mesmo, e de um marco terrível de desigualdade social e racial, né? E essas desigualdades todas que desenham esse nosso país. Então, assim, está sendo muito difícil. Mas eu acho que também traz uma outra reflexão, né? Se no começo eu estava fazendo essa analogia, né, de que, de fato, o evangelho não é sobre tempo, nesse momento isso se consolida, porque mesmo de maneira virtual e cada pessoa na sua própria casa pode invocar o nome do Senhor e saber que vai ser escutado nas suas orações, porque nesse sentido, então, eu sempre digo para meus alunos, olha, Jesus ele é a superação da religião, porque você vai perguntar, cadê o cordeiro que se matou tanto antigamente? Ele vai dizer, João vai olhar para ele e vai dizer, eu sou o cordeiro. Não, ele é o cordeiro de Deus, né? Que tira o pecado do mundo. É ele que é o cordeiro. Então, o cordeiro está aqui. Cadê o sacerdote? Aí, Hebreus vai dizer, ele é o sumo sacerdote, conforme a ordem de Melquisedeque. E Pedro vai dizer, vocês são sacerdócio real. Então, toda pessoa ela tem esse acesso. Isso é um marco interessante na reforma. E eu acho que isso é uma verdade importante, Tássio, nesse momento que a gente não está no templo, para que as pessoas se sintam, pelo menos nesse campo de fé, que é a minha fé, se sintam livres diante de Deus e não terem a sua fé mediada, né, por diversas questões.
aí, né? Que nem sempre as pessoas se utilizam desse lugar de maneira ética, de maneira coerente e de maneira saudável com as pessoas. E eu acho que a pandemia, deixando as pessoas em casa, também traz essa autonomia com o texto sagrado, por exemplo, né? Na sua leitura bíblica. Liguei para algumas pessoas e disse: vamos fazer uma leitura mais tranquila, uma leitura mais suave, sem tanto condicionamento, e deixar que esse texto encontre você na sua história, sabe? Eu acho que, ao passo que nos tira dessa presença, eu acho que realoca também as pessoas em contato com o seu sagrado dentro da sua própria casa, certo? Apesar da saudade, apesar da falta, e eu sempre digo que a espiritualidade cristã é a espiritualidade do coração, dos afetos mesmo, e não tem como a gente, sendo brasileiros e brasileiras que somos, não tem como a gente não desejar esse calor, essa presença, esse encontro e esse contato. Não tem como. Esses dias, na pandemia, até mandei algumas reflexões para algumas pessoas, dizendo o seguinte: tem um textinho que mexeu muito com o meu coração nesses dias, que foi para a cruz, Jesus disse para os discípulos o seguinte: eu desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. E aí, diante daquele momento, que eu moro só aqui na Paraíba, né? Moro nesse apartamento sozinho, eu disse: meu Deus, se eu pudesse ter escolhido me preparar para esse tempo de pandemia, será que eu também teria escolhido estar à mesa com os meus amigos e amigas? E isso foi o meu sermão da pandemia. Eu disse: por que Jesus então escolhe a mesa? Por conta desse contato de fato. É preciso fortalecer os afetos, os vínculos, é preciso fortalecer a mesa, né, como esse lugar de comunhão, de intimidade mesmo, onde a gente se alimenta da comida, mas a gente também se alimenta da presença e se prepara para a cruz que está posta, né? Para o sofrimento que está posto para nós. Então, eu acho que é essa saudade e essa possibilidade de escolha que a gente não teve de se preparar, mas se Jesus pudesse inspirar a gente de algum jeito, eu faria a mesma escolha que ele. Eu escolheria estar à mesa com os meus amigos e amigas, certo? Comendo, bebendo, me alegrando, para depois passar por um momento tão sombrio como esse. E aí a gente, no lugar dos relacionamentos, como ele é significativo, né? Para nos fortalecer na luta e na caminhada. E é muito interessante a gente trazer esse lugar da afetividade, né? Para a luta e para os momentos difíceis. Porque quando eu chego na doulagem, né, que eu vejo lá o adesivo Doulas em luta, eu disse: meu Deus, eu pensava que aqui era mais descansado, mas não é. Tem lutas também para ser lutadas. E aí eu digo para as meninas: é uma luta que a gente faz com chá, é uma luta que a gente faz com escaldapés, é uma luta que a gente faz com amorosidade, com afetividade, mas é luta, né? É luta. Então, eu acho que essa pandemia é muito reveladora disso, do quanto que é importante a comunhão de fato e de verdade, mas também do quanto que a gente tem autonomia nessa busca, né, pelo sagrado, sem tantas mediações. Já que é exatamente nesse espaço em que algumas pessoas se utilizam, né, desse lugar de maneira que não convém, né, justamente para cooptar as consciências. A gente volta para aquele primeiro momento da nossa conversa, né? Das unidades, das diferenças, da individualidade e do coletivo nesse contato direto. Aline, eu vou dar uma lida aqui em alguns comentários. Depois de Otto, tem perguntas e comentários aqui para você, tá? Vou começar aqui com Áurea. Tem alguns grupos que fazem um diálogo sobre ler a Bíblia a partir da compreensão das mulheres. Se puder, comenta um pouco sobre isso. O Tiago Cultura, ele diz: o problema do cristianismo não é só a história de criação de instituições violentas. O evangelho, aonde chegou com as suas instituições, matou muitas culturas, inclusive a de matriz afro-ameríndia. A Tayana diz: é necessário disputar essas narrativas. Aí depois entrou o Jonatas, Luciana Cantalice, e Aline maravilhosa. Minha professora, gente. Hilton, pessoa muito querida nossa, a Luciana. Debate muito necessário que precisa ser ampliado. Ela reforça aqui. Parabéns, Tássio,
perspicácia de pautar tantas discussões imprescindíveis. Luciana reforça. E aí outras pessoas entraram, o Rian, Kelly, Jorge, Priscila Gomes, companheiro também militante, Joana, Marília, Ana, Amós, Tayana manda coraçãozinho e florzinha, Juliana. Aí tem aqui um terceiro comentário, esse do Santim Cristiano, que ele diz: a mesa da comunhão é a mesa da partilha. Sinaliza o reino de solidariedade, justiça e igualdade. Tem pão para todos e todas. Aí tem a Renata Dias, Bianca diz: Áurea, uma boa leitura é o livro de Provérbios, capítulo 31. Refleti ontem nesse tema que você citou, Bíblia, compreensão das mulheres. Aí tem Cíntia Mariano, a Renata diz: Aline, linda. Márcio Roberto, companheiro também aí da mesma religiosidade e militante também do Partido Socialismo e Liberdade. Marcela, companheira Jonás chegando junto. Angélica. Raul também chegando com a gente. Passo para você que teve esses três, alguns comentários aí bem diretos para você e fique à vontade. Beijo, professora Luciana. Tá, e também tá aqui. Ó, gente, é bem provocativa a colocação do rapaz, que eu não me lembro o nome dele, que falou sobre essa questão de como o avanço, né, da evangelização matou muitas culturas. Eu li um livro recentemente, mas esse livro não é novo, é da Ana Alzira. Ela é uma missionária batista e ela fez um livro muito interessante que foi Colonização ou Evangelização. E ela faz isso depois de uma caminhada interessante que ela tem no continente africano. Ela morou em alguns países, se eu não me engano, em Moçambique. E ela traz alguns elementos muito interessantes, né? Sobre a sua reflexão. E ela faz exatamente essa crítica, né? Que em muitos momentos esse avanço, né, do cristianismo para determinados, por onde chegou, né? Por onde chegou também exterminando a cultura. Eu sempre digo, porque também sou missionária, sabe? E muitos missiólogos também me inspiram a caminhada. E aí tem outras perspectivas, tem outros jeitos de chegar numa cultura sem necessariamente atropelar ou sufocar ou, sei lá, sacrificar aquela cultura. Infelizmente, historicamente, não foi assim. Não é sem razão que hoje, em nossas igrejas, a gente bebe muito da cultura americana, né? Se você for um culto evangélico, em sua grande maioria, a música que está é a música pop americana. Então, isso também aconteceu conosco aqui no Brasil, né? Você não vai chegar numa igreja evangélica brasileira e você vai ouvir uma bossa, né? Dificilmente você vai ouvir aqui no Nordeste o ritmo do forró, por exemplo. Então, não vai. Infelizmente, isso também está na nossa conta, mas existem missiólogos e missiólogas modernos que já encaram essa questão como também uma forma de uma presença que também preserve esses aspectos culturais das diversas organizações humanas que existem. Mas é um debate muito tenso e que está na pauta do dia, né? Mas aí tem esse livro da Ana Alzira que ela faz essa pontuação. O outro ponto é sobre essa questão de como ler a Bíblia como uma mulher. Primeiro, sendo uma mulher e fazendo as perguntas que uma mulher faz. É importante que a gente entenda aí. Foi difícil, gente, e aqui eu preciso ser muito honesta. Por muito tempo, eu só li teólogos. E eu só li teólogos com nomes estrangeiros. E eu só li teólogos com sobrenomes americanos, sobretudo. Então, no meu processo de estranhamento, eu tive que fazer as perguntas que me angustiavam nas minhas existências como uma mulher negra nordestina. Então, eu volto para esse mesmo texto, agora com essa consciência de ser mulher, e faço as perguntas que me interessam. Faço as buscas que me interessam. E faço os estranhamentos que me interessam. Certo? Então, assim, ler a Bíblia como uma mulher é você ter as suas perguntas, percepções
e angústias de mulher e chegar nesse texto. E aí a gente tem textos bastante emblemáticos, assim. E a gente tem textos também que reforçam, né, muito disso. Mas, por exemplo, tem um fato muito emblemático assim na Bíblia, que só uma mulher, de fato, sendo mulher e com essa consciência, vai poder compreender melhor isso. Primeiro que a leitura que eu faço, dentro desse movimento da revelação bíblica, é toda uma leitura a partir de mulher. Certo? Por quê? Porque desde o momento da pactuação de Deus, é com Eva, com a mãe da vida. Eva, você é mãe da vida. Mas o patriarcado vai ler Eva como a responsável por toda a desgraça humana. E eu olho para Eva e vejo Eva, mãe da vida. A despeito da sua desobediência, dela e de Adão, e ela é a mãe da vida. E vejo essa consumação de Eva com Maria, né? E é da semente da mulher que vem o que vai esmagar a cabeça da serpente. A promessa é com mulher. Então, quando Jesus chega, ele chega nascido de mulher. E aí, na plenitude dos tempos, ele chega nascido de mulher. E aí a doula já chega aqui nessa leitura, agora lendo a Bíblia como mulher e como doula. A estreia desse novo tempo chega com parto. Então, isso é uma provocação. E aí eu sei que muitas mulheres, elas não ousam fazer perguntas interessantes. E aí a gente tem um texto clássico, né, do famoso rei Davi, quando ele olha para uma mulher que é casada com outro homem, com Urias, e ele toma aquela mulher para si. E todas as pessoas, né, patriarcado vai ler aquele texto dizendo assim, mas ela estava onde? Por que ela estava ali tomando banho? Ela estava na casa dela, minha gente, tomando banho. Ela estava na casa dela e Davi tomou aquela mulher usando de todo o seu poder, de rei, de macho, de tudo, e ele toma aquela mulher. E aí o que acontece? As leituras que a gente vai ver são todas perguntando por que aquela mulher estava na própria casa, né, tomando seu banho. Mas aí o próprio profeta que confronta Davi traz a ele uma parábola interessante. Diz, olha, Davi, tinha um cara que tinha muitas ovelhinhas. Mas chegando a visita na casa dele, ele decidiu pegar a ovelha do vizinho. E o vizinho só tinha uma ovelha. O que deveria ser feito a esse homem? Aí Davi diz assim, deveria matar esse homem. Aí o cara olha para ele e diz assim, esse homem é você. E aí eu, como mulher, lendo esse texto, Tássio, eu vejo o seguinte, que Deus se insurge contra todo aquele que afronta a nossa existência. E que Davi, embora fosse um homem segundo o coração de Deus, ele recebe de Deus um juízo, porque ele se apropriou de uma pessoa indevidamente. E esse juízo chega na casa de Davi. Então, isso é uma mulher lendo a Bíblia. Eu trazendo esses pactos a partir de Maria, a partir de Eva, a partir de todas as mulheres que pariram e que geraram para dar continuidade à pactuação de aliança. Então, são provocações, assim, bastante interessantes, que depois que a gente tem esse insight, a gente não perde mais. E aí a gente vai fazendo perguntas a partir desse nosso momento. E aí a gente traz aquele clássico, né? Ver, julgar e agir, né? Ver, né, a realidade, julgar a realidade e agir sobre essa realidade. Volta para o texto e diz o que é que essa realidade implica nisso aqui, como é essa situação. Então, é a partir daí, né? E aí eu vejo Jesus assim, se é o teu olho que te faz pecar, corta o teu olho. E aí eu digo na minha igreja, para os meus irmãos homens, e eu digo a eles, ó, se é o seu olho, então corte o seu olho. Não tá legal o seu olho, então melhore seu olho, porque o responsável é o seu olho. Porque um pedaço de pele a mais ou a menos não pode te fazer decair da condição de humano e se tornar e agir de maneira animalesca contra um corpo que não é seu. Então, eu aprendo isso com Jesus. Então, e assim, minha gente, Jesus dá um bocado de moral pra gente, né? Orem, eram as mulheres que sustentavam ele. Se as mulheres se calassem, né? Ninguém ia saber da ressurreição. E aí tem um lance massa, assim, da caminhada dele com os discípulos a caminho de Esaú. E aí eu disse, velho, pelo menos umas duas coisas aqui. O patriarcado impediu os discípulos de saber que Jesus estava vivo, porque as mulheres já tinham anunciado. E eles não acreditaram. Então, assim,
o primeiro nome que ele chama é de Maria, né? Maria Madalena que estava lá. Eu quero ele para mim, quero ele para mim. Então, assim, Jesus faz isso, Jesus ressignifica o lugar de Maria, irmã de Lázaro. E ela escolhe estar na sala, e não era nada para ficar nesse lugar de adoração, era um lugar de aprender. Jesus era um mestre também. E ela está ali para aprender, Marta, né, vem com a lógica que está posta para ela, e ela sem muito estranhamento desse lugar. E ela diz: não tem que eu esteja aqui na sala. Ela escolheu a melhor parte, e essa parte não vai ser tirada. Então, quem escolheu estar na sala foi ela. Aí eu sempre volto e digo: então, a partir disso, meu lugar é onde eu quiser. Posso dizer isso? Posso. Então, são provocações assim que a gente vai fazendo, e é isso. Eu acho que de maneira bem simples, né? É assim que se lê a Bíblia como mulher. A Aura já disse aqui, gratidão pela resposta, né? Foi realmente muito esclarecedora e muito direta, numa simplicidade que eu acho que muitos e muitas de nós precisamos avançar ainda para conseguir passar a palavra, seja a palavra religiosa, né? Seja a palavra política, chegar a todas as pessoas aí. Pessoal bem animado aqui, né? A Soraya chegou agora, tô dizendo aí que fala linda, turma bem animada. Vinícius entrou, Juana, Marcela, Raquel. Nós já estamos a 53 minutos, tá? A gente só tem 7 minutos. Passa Ei, voando aqui a nossa live, principalmente quando o papo tá tão bacana, como essa sua conversa com a gente aqui. Queria reforçar alguns convites. Amanhã, às 8 horas, vou estar no Instagram do Comuna Brasil, puder acompanhar. Dá uma seguida também lá no canal, vamos ajudar esses espaços de comunicação alternativas a crescer, né, a disputar com esses oligopólios da comunicação. Siga também a Diversidade Religiosa Paraíba, o Instagram aí, recente, já está em quase uma centena, se não tiver chegado, mas vamos lá correr, vamos todo mundo seguir. Tem atividade no dia 24 com Henrique Vieira e Manu da Cuíca. Quarta-feira, às 20 horas, aqui no meu Instagram. Eu vou estar conversando com Pablo Honorato e Soraya Corrêa, nosso pré-candidato a prefeito e pré-candidato a vice. Negritude e mulheres sendo apresentados para João Pessoa, para nossa Paraíba com HY, uma alternativa de luta e popular. Nós vamos conversar com esse companheiro e essa companheira na quarta-feira à noite. Domingo que vem com a Andréa Turbanteira. minha Vou ler amiga. aqui Vou ler aqui um outro comentário, mas antes, aí Manu entrou aí, fogo nos racistas, fogo nos fascistas. E Antônio tem uma pergunta. Existe relação entre intolerância? Tem algumas, eu vou ler tudo, porque como o tempo é curto, você vai fazer sua mágica aí nesses 5 minutos, tá? Diz, existe relação entre intolerância religiosa e racismo estrutural? E a Tayana, que diga, ela diz, uma teologia latino-americana nos ajuda a fazer essas leituras. Antônio pergunta também se você separou aí alguma poesia, que você tem uma veia poética. A Diversidade Religiosa PB diz, esse ano marca 110 anos da Revolução da Chibata, liderada pelo metodista João Cândido. Aline, nos fale sobre Padre Marcos Davi e sobre a teologia. Então tem essas aí. Acabou que a gente nem entrou na questão da liberdade religiosa, né? Mas quando você for falar aí, se conseguir tratar um pouco dessa liberdade no que ela se confunde com a liberdade de expressão, né? Que não é liberdade de expressão, que estão fazendo com fake news, e que relação tem essa liberdade que alguns se acham no direito de falar o que quiser e tratar da forma negativa que quiser uma outra religião. Aline, muito obrigado pela sua participação. Temos aí 4 minutos para você fazer algumas considerações. Vou dar um cheiro para minha mãe, que entrou aí agora, dona Rosmar, e passo para você fazer suas considerações aí sobre essas perguntas e comentários dos nossos colegas. Valeu, viu? Gratidão aí por aceitar o convite, por esse papo de hoje. Gente, a gente lida com dois aspectos bem interessantes, que é a questão da intolerância religiosa e também o racismo religioso. Eu, como cristã evangélica, eu sofro intolerância religiosa, né? Se eu sofrer, eu vou sofrer isso. Mas para as pessoas que são de religião de matriz afro, ela se inscreve na questão do racismo religioso,
Tudo isso por quê? Porque o racismo, ele é estrutural e estruturante na sociedade capitalista e especificamente no Brasil, que tem o seu desenho, né? Os territórios são desenhados a partir do racismo e é com esse óculos do racismo que a gente sempre olha para o outro. E quando esse outro vem de África, né? Das Áfricas, dos diversos países da África, a gente sempre tem esse olhar desumanizador. E aí a gente sempre precisa pontuar isso. E desumaniza o sujeito, desumaniza a pessoa em todas as suas expressões. Então, tem tudo a ver racismo estrutural e o seu desdobramento para o racismo e para a intolerância religiosa. Sobre a liberdade religiosa, minha gente, eu acho que a qualquer um está disponível a morrer pela sua fé, mas a ninguém matar por ela. E eu acho que a partir do nosso lugar de fé, a gente precisa construir o bem viver. E eu acho que eu não posso me utilizar desse lugar para reforçar qualquer situação que está posta nessa sociedade, como é o racismo e todos os preconceitos que estão postos, que sempre encontraram respaldo na teologia e nessas leituras enviesadas. Eu acho que falar de liberdade, e eu falo disso a partir de Jesus, é a gente experimentar de fato a liberdade proposta por ele e a liberdade de todas as opressões, né? E tudo que a gente luta são contra essas opressões, né? Todas as opressões que estão postas nessa sociedade, porque, inclusive, eu aprendo com Deus a nunca honrar quem me oprime, né? Deus, ele fere a terra que oprimiu o povo dele, o Egito, né? Foi ferido naquele momento. E aí, eu nunca aprendo com Deus a lidar com opressão como se fosse uma determinação ou um fatalismo. Na verdade, eu aprendo com Deus e aprendo com os profetas a me insurgir contra toda e qualquer opressão. E assim a gente vai experimentando uma sociedade mais justa, mais igual, onde as pessoas possam passar. Eu acho bonitinho isso da lei de Deus. Na minha terra, quem chegar tem que comer. Não se colhe o fruto todo até o final, de modo que o estrangeiro chegue e não tenha o de comer. Na minha terra, todo mundo tem que ter um lugar para viver. E aí o profeta Isaías é muito emblemático quando ele diz: vocês ajuntam casas e mais casas, se sente senhor da terra. Como pode isso? Se vocês voltam a se comportar assim, eu vou levar vocês de volta para o cativeiro, para que vocês saibam o que é não ter, para que vocês aprendam a repartir e saber que eu sou o Deus de vocês, o Deus de toda a justiça. Então, eu acho que é bem por aí que a gente vai caminhando e a partir do nosso lugar de fé a gente vai construindo esse bem viver. E eu acho que é isso. Valeu, Aline. Muito obrigado mais uma vez Eu te pela sua agradeço, presença. Tássio. Agradeço também a audiência aqui da minha galera. Gente, esse povo tem toda a paciência comigo. Agradeço a você pelo convite. Admiro demais você também, sua caminhada. Queria ter mais tempo para poder colaborar mais, mas está tudo muito difícil. Mas te desejo sorte, te desejo todo o bem e que Deus te abençoe muito nessa caminhada e que a gente consiga, a partir do nosso quintal, construir um outro mundo possível. E que mesmo diante desse cenário, a nossa esperança não se canse. Gratidão aí. Abração. Vai cair o nosso tempo. Foi um ótimo e lindo debate. Cheiro grande.